Papo Mineiro hoje, nós vamos fazer um papo de cultura e turismo, mas também a gente pode acrescentar um pouquinho do esporte, do lazer, com essa pessoa que ele é da cultura, ele é do teatro, ele é o secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Santa Rita do Sapucaí, aquela cidade tão bem falada e comentada pelos seus crescimentos e pelos seus acolhimentos, e considerado o Vale da Eletrônica. Além disso, Janilton Prado é também ainda o presidente da IGR Caminhos da Mantiqueira e agora assumiu recentemente a rede de gestores de cultura e turismo de Minas Gerais. Você pensa bem, então o problema dele também é 853 municípios, não é pouco não. Mas para quem sabe fazer e sabe entender esse público, não é nada. Bem-vindo, Janilson. Muito obrigado, Hernani, pelas palavras aí, pelo convite mais uma vez. É um prazer participar aqui do Papo Mineiro. Não. Quem faz e acontece tem que vir aqui de novo, né? Teve aí uma coisa muito interessante aí em Santa Rita que eu acompanhei, que é a abertura do teatro, né? E mais outras coisas, que depois você vai contar aqui para nós. Mas do teatro é muito importante, né? Uma peça muito importante para uma cidade como Santa Rita, que é uma cidade da educação, vamos dizer assim, né? Tão forte, e que você ajuda a mudar e a ter mais opções econômicas no município. Então, isso é muito importante. Então, a palavra é sua. Obrigado, Hernani. Santa Rita do Sapucaí, ela tem um desenvolvimento cultural e criativo tem tido, né, nos últimos anos, que assim a gente sabe que é uma cidade de expressão, principalmente aqui regional. A gente tem um trabalho muito forte aqui na região para apoiar também os outros municípios. E aqui, como você bem disse, nós tivemos uma elevação dessa categoria da economia criativa como um motor que faz a cidade se movimentar, né? Santa Rita do Sapucaí, ela é naturalmente, historicamente conhecida pela sua pujança na área da agricultura, né, da pecuária, do café, do leite, e na década de 50, 60, iniciou-se esse trabalho do Vale da Eletrônica, né, através, como você disse, da educação, né, através da primeira escola técnica de eletrônica da América Latina, o próprio Inatel, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações, e a cidade foi se movimentando até que, mais recentemente, nos últimos 10 anos, nós temos aqui o movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz, que acaba englobando essa área da economia criativa e tendo aí vários eventos de destaques nacionais e até internacionais, como é o caso do Hacktal, né, que é um evento que acontece aqui em Santa Rita. Então, a gente está fazendo esse dever de casa aqui para até servir um pouco de inspiração para outros lugares. Não tem dúvida. E aí vamos separar um pouco os assuntos, porque são muitos, né? Vamos falar primeiro da cultura e, consequentemente, do turismo, que uma está atrelada ao outro, né? Conte um pouco para nós sobre isso, inclusive também os seus planos aí para a rede. Sim. A cultura e o turismo, como você bem disse, é entrelaçado. A gente às vezes ouve as pessoas querendo distanciar um pouco uma coisa da outra, mas não faz sentido, né? Porque o turista ele busca a cidade pela cultura que a cidade oferece. Então a gente precisa atrelar as duas coisas. O nosso trabalho aqui, Hernani, aqui no sul de Minas, não só no sul de Minas, mas no estado todo, com relação às IGRs, mais direcionada para o turismo, é um trabalho que vem sendo feito a várias mãos aqui, tanto pelas IGRs, quanto pelo trabalho que a FECITUR tem feito também dentro do Estado. A gente tem buscado aí o apoio aos gestores para que eles pudessem entender um pouco mais sobre a regionalização do turismo, né, de modo que a Secult
A Secult ela oferece essa gama de possibilidades para o gestor, está trazendo a realidade do seu município para os debates, né? Muito recentemente agora, com o secretário Leônidas, a gente conseguiu uma abertura ainda maior para que isso fosse discutido. E as IGRs, elas têm um papel fundamental. Então, é um papel que começa ali sentado na cadeira junto com o gestor que está ali no município e precisa traçar as suas políticas públicas para o turismo. E o que não é diferente da cultura. Né? A cultura, a rede de gestores, ela nasceu dessa necessidade de contato e troca de informações quando nós recebemos pela primeira vez a questão da Lei Aldir Blanc. Né? Na época ainda da pandemia, foi uma época difícil, onde os gestores tiveram que lidar com todo esse processo de documentação e também com o recurso que estava chegando e que muitos dos municípios nunca haviam recebido recurso para a cultura. E aí foi um desenvolvimento, nós iniciamos a questão da rede aqui no sul de Minas, nós tivemos uma pequena rede aqui no sul de Minas, onde nós movimentamos alguns municípios e criamos um grupo de WhatsApp. A partir desse grupo de WhatsApp, o Estado abraçou a ideia, né? A gente conseguiu levar para a Secult e aí a gente ampliou isso para todos os 853 municípios participarem. E aí foram divididas as regiões intermediárias. Hoje nós temos 13 regiões intermediárias, que são os territórios divididos aqui no nosso estado, e cada região intermediária tem ali o seu grupo de cidades, né, de municípios para dar um suporte. E recentemente, com a saída do Gustavo Dutra, que estava como secretário de Cultura em Poços de Caldas, e ele sai também do secretariado, mas continua com a gente ainda na linha de frente aqui da rede, eu acabei assumindo então a presidência da rede. A rede ela tem vários desafios, assim como a gente entende que cada gestor ele tem um papel que é muito singular dele, né? O território onde ele trabalha, as pessoas com quem ele lida, então não dá para a gente generalizar e botar todo mundo na mesma balança. O território de Minas é gigante, né? Esses 853 municípios é um desafio, é um desafio, porque a articulação ela precisa ser muito rápida. Um exemplo, Hernani, só para a gente ilustrar para as pessoas que estão assistindo, nós tivemos agora, nesse último mês, a adesão para o segundo ciclo da lei da Paulo Gustavo, que agora é a Política Nacional Aldir Blanc, né? Da Aldir Blanc, aliás. E nós conseguimos fazer com que o estado de Minas Gerais tenha 100% dos municípios com adesão assinada. E isso é histórico. Que maravilha, hein? É histórico, porque você sabe que para a gente chegar nos municípios pequenos, os que estão lá no interior, estão lá no Vale do Paraíba, aliás, lá no Vale do Jequitinhonha, lugares assim que são mais remotos quando a gente pensa em capital, em cidades maiores, é muito difícil, porque às vezes você tem só uma pessoa cuidando disso na cidade. E aí é onde a rede entra, sabe? Com apoio, com suporte, de ligar para o gestor e falar, meu amigo, o que você precisa? Onde a gente pode te ajudar? Né? E isso tem feito do estado de Minas um exemplo para outros estados do país, onde a gente acabou influenciando, né, a criação de outras redes aí pelo Brasil todo. E para a gente isso é muito importante e até, de uma certa forma, é um orgulho muito grande para a gente que está desde o início, né, até agora, e a gente entende que os gestores eles precisam desse apoio, né? E a Secult também tem feito o papel dela e dando essa abertura para que a gente possa estar junto. É muito interessante de perceber que Minas Gerais continuou na vanguarda da regionalização, né? E agora também ampliado, né? Tem isso. Mas um estado que precisa, porque 853 municípios, se contar em muitos estados, é capaz de dar mais ou menos metade. Sim, com certeza, dos eventos das outras cidades, dos outros estados, né? É muito grande. Então, eu tive até recentemente agora em Cuiabá, aconteceu
uma reunião lá do Mato Grosso do Sul. Eu estava lá a convite da FEComércio. E uma hora lá tinha uma reunião da GES, que são 15. Você pensa bem, se tivesse 15 GES, né? Pois é, aqui nós temos 48, né? São 48 IGEs em todo o estado. Tive um pico de luz, olha isso aqui. Fernando, acho que cortou a internet. Hein? Acho que a internet. A internet deu uma paradinha aqui, não sei se parou para você aí, tá? Daqui também deu, mas não tem problema, a gente continua. Né? Tá. É o que eu estava dizendo antes, em Minas nós somos 48 IGRs, né? Então, olha só o desafio, né? Ele é gigante. Então, eu estava até contando para você essa questão de estar lá, e eles estão querendo uma consultoria de Minas Gerais para ajudar lá a montar as IGRs e montar também uma federação, porque é um sistema muito interessante. Né? A FECITUR, quando foi inaugurada há 18 anos, 20 anos atrás, eu estava até na coisa, foi uma coisa muito, muito importante isso, de trazer a união e também de trazer um padrão de comandar essa regionalização. Não é verdade? E a rede também completa essa parte, né? Não, com certeza. Eu tive conversando com a Tereza, que é a atual presidente, né, da FESTUR, num evento que nós fizemos aqui da Frente Gastronômica aqui em Santa Rita, e aí nós conversamos muito sobre isso. A rede, ela vem para complementar, sabe? Complementar esse braço que, às vezes, assim, o gestor no município, é como você me anunciou aqui no início, aqui a gente tem 4 pastas. E os gestores, eles também, na maioria das cidades do estado de Minas, são gestores que compartilham mais de uma pasta. E, naturalmente, a pasta turismo e cultura, eles acabam ficando ali quase que com o mesmo gestor. Né? E como são assuntos que, às vezes, documentalmente são assuntos diferentes, porque eu tenho, por exemplo, a Política Nacional Aldir Blanc, que não necessariamente está ligado ali com a documentação da regionalização do turismo, que é o mapa do turismo. Então, são coisas diferentes. E quando a gente separa a conversa com o gestor sobre cultura e com o gestor sobre turismo, a gente acaba ganhando, né? Porque aí você dá mais mobilidade para ele ali e mais suporte, que eu acho que é o mais importante nessa questão da rede e das EGRs. Isso mesmo. E é interessante também, porque também a IGS mexe com o ICM turístico, né? ICMS turístico. Isso, então, também tem uma coisa diferente que não fica na sua parte, fica na parte da FECITUR, né? Isso mesmo. Tá. E aí, como é que está acontecendo a cultura e o turismo em Santa Rita? Aqui em Santa Rita nós temos, como eu disse, nós temos o movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz, que ele acaba englobando todo mundo, sabe? Ele traz todo mundo para uma conversa. É um movimento que ele já vai completar agora 13 anos e ele tem dentro dos pilares dessa questão da cidade criativa a questão da cultura, da tecnologia, né? E a gente acaba trazendo todo mundo para essa conversa. Nós vamos lançar agora o calendário segundo semestre dos eventos aqui da cidade, agora no próximo dia 3/7. E aqui no dia 3, a gente vai conseguir colocar para eles, só o segundo semestre, a gente já tem mais de 300 eventos acontecendo, sabe? Então, são eventos de todas as espécies, assim, de tudo que a gente possa falar. Vai desde palestras escolares até eventos de rua. Então, quando a gente junta tudo isso, é um volume significativo, sabe? E aí a gente entende que o mecanismo da cultura na cidade, ele está funcionando porque ele está vivo.
né? Ele tá cada dia se reinventando e trazendo mais novidades para o pessoal. E de infraestrutura, o que você acha que está precisando aí? A gente Mais tem hotel, trabalhado mais agora, como você falou, nós hotéis? inauguramos isso, nós inauguramos o teatro agora e a gente agora está numa fase que a gente está tentando convidar investidores, principalmente da rede hoteleira, sabe? Porque nós temos aí uma defasagem. A gente sabe, nós temos o evento Hacktal em agosto e já está com 100% da lotação dos espaços. Já estamos trabalhando, o pessoal está trabalhando Airbnb. Além disso, a gente tem visto que as cidades ao redor de Santa Rita do Sapucaí já estão com grande movimentação. Então, assim, é uma situação que ainda Santa Rita precisa trazer mais investidores nessa área, porque esse evento Ractal, por exemplo, né, eles são 3 dias, 3 a 4 dias, que as pessoas precisam ficar na cidade. E quando a gente fala de um público de quase 15 mil pessoas, é muita gente. E nós não temos, obviamente, que leitos Da suficientes para última, todo da mundo. última vez Acaba. da última vez eu fiquei hospedado de Itajubá. Pois é, olha para você ver. Então, e não vai ser diferente esse ano, porque ainda nós tivemos um aumento de leitos aqui em Santa Rita, muito por conta da questão do Airbnb, né? O pessoal, eles estão aderindo mais a essa modalidade, mas mesmo assim, ainda não é suficiente, né? Ele não é um déficit gigante, porque a gente Precisa de hotel. Precisa de hotel. precisa. Precisa de hotéis. Né? Porque você come bem também aí, tem bons restaurantes, né? Eu já fiz um tour aí para os restaurantes, come-se muito bem, né? Tem muitas lanchonetes boas e tudo. Isso não é o grande problema da cidade, né? E talvez um grande centro de convenções, né, Jânio? Sim. A gente está fazendo agora, Hernani, não sei se você vai se lembrar, no início da cidade, na entrada da cidade, nós temos um espaço ali, ele vai ser um espaço que nós estamos chamando de Praça Central de Eventos. É um espaço para que a gente tire um pouco desse fluxo de fechamento de rua, essas coisas todas que tem aqui no centro, para a gente, para esse espaço próprio, que é bem aqui do lado, na entrada da cidade, do lado da ponte principal da entrada aqui. Então, é um local de fácil acesso e vai ter uma infraestrutura ali. Lá no centro de eventos, que é um espaço maior, nós também teremos uma outra área que aí a gente vai fazer um espaço fechado e coberto. E aí esse espaço ele vai servir para feiras, para ter um ponto ali, como se fosse um pavilhão, né, para Sim, eventos ali também. Então a gente tem ótimo. pensado e investido nessa questão de infraestrutura, por já entender que Santa Rita tem esse viés, né, de eventos e a gente precisa investir cada vez mais na infraestrutura. Agora, olhando o outro lado, a outra dupla, lazer e esportes, praticamente os esportes são mais para lazer do que esportes profissionais, né? Como é que você Nós vê temos, isso? recentemente, nós temos aqui também algumas linhas de atuação que a gente tem chamado de turismo esportivo. Esse turismo esportivo, ele traz para Santa Rita do Sapucaí algumas competições importantes. E essas competições acabam trazendo a delegação junto. E eles se tornam os Sim, nossos turistas ali naquele período. O nosso próximo evento nessa linha já vai ser pelo terceiro ano consecutivo a Copa Sul-Americana de Basquete. É um evento importante na área esportiva. Ele acontece aqui na nossa região sudeste. Ele faz toda a caminhada do evento aqui e a gente tem aproximadamente 1.500 atletas participando durante uma semana de competições. Então, é um público importante que, além de trazer para a cidade e para a região os jogos, né, para ter público ali para os jogos, a gente tem os atletas ficando em Santa Rita e deixando esse legado aí do turismo, porque além dos jogos, eles fazem, né, outros caminhos aqui na cidade que para a gente é importante. muito bom isso, né? Excelente. Né?
E, mas também você tem lá você tem rampa lá também para voo livre, né? Isso, o voo livre também é um esporte importante aqui, com algumas competições, né, inclusive nacionais, tem algumas etapas, o pessoal chama etapa, né, então tem, inclusive, em primeira mão para você aqui, a gente agora vai construir uma segunda rampa aqui, porque tem nessa questão do voo livre, tem coisa que eu também não sabia, aprendi agora, você tem o vento norte e o vento sul. Em determinados é, em determinados momentos do ano, o pessoal não consegue usar essa rampa porque o vento muda. E aí nós temos um espaço na face oposta da montanha, vamos falar assim, que está disponível para a gente fazer mais uma rampa ali. Então vai ter a rampa agora do vento norte e a rampa do vento sul, que para a gente vai ser importante porque você acaba Vai atraindo ser bom. mais etapas para cá. Muito bem, ótimo, excelente. Você também tem o que está bem desenvolvido aí, é do pé à xícara, né? Isso. Para A rota do quem café quiser aqui, conhecer aí sobre o café, né? E hoje Que nós tudo temos começou com café, né? exatamente, o café ele é o grande protagonista da cidade em todos os sentidos, né? Quando a gente traz a história à tona, a gente entende que foi com o dinheiro do café que foi feito a primeira escola da América Latina de eletrônica que deu todo o caminho aí através de Moreira. E o café hoje, a gente tem recebido aqui gratas surpresas com relação aos produtores. Eles têm feito um movimento muito bonito de aprimorar os processos e trazer o turista para dentro das fazendas. Né? Hoje a gente tem fazendas que recebem regularmente agora o pessoal. É claro que o volume é pequeno ainda, né, Hernando? Você sabe que o volume Claro. são públicos específicos, né, que vêm para cá, mas eles estão vindo constantemente. Eu acho que isso para a gente é importante. E em termos de qualidade do café, em termos de comercialização do café, nós temos produtores, uma rede de produtores que se afiliou aqui com os cafés especiais e que hoje eles fornecem, inclusive, para o Starbucks. Então, é para a gente uma grata surpresa também ter esse tipo de referência, né, porque isso demonstra a qualidade do café que é feito aqui na região, né, que ele é produzido na região. E isso acaba atraindo mais olhares, né? Porque as pessoas elas vêm mesmo para saber das curiosidades, né? Saber como é que é feito, onde que eu consigo comprar, como é que é a torra, qual é a experiência ali de fazer a degustação de todos eles chamam os sentidos do café, né? Então isso é importante. A gente tem feito também um apoio para eles aqui. Nesse quesito, a Emater e o Sebrae são grandes parceiros, né, para valorização ali do homem do campo ali, né, das atitudes que são feitas na zona rural, para que a gente possa também explorar um pouco mais esse turismo aí, o turismo rural. O antigo governo, né, o governo que terminou em dezembro, tinha o Wander como prefeito, ele era muito importante para a educação, né? Ele focava a educação mesmo, principalmente desde esse assunto da cidade criativa e cidade feliz, né? Sim. E o novo prefeito, qual é o enfoque dele? O Leandro ele tem um foco no desenvolvimento também industrial da cidade, sabe? No desenvolvimento da infraestrutura. Então, nesse primeiro momento, a ordem do dia na prefeitura é que nós precisamos melhorar a infraestrutura da cidade. Então, quando a gente fala em infraestrutura, vai desde do calçamento das ruas, a questão da melhoria da limpeza urbana, sabe, a aplicação de recursos para que a cidade se desenvolva de forma mais tecnológica. Isso é um papel importante que ele designou agora para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, para que a gente possa otimizar os processos e fazer um programa de atração das empresas. E para isso ele criou agora um cargo que é chamado o Company Hunter, né? O cara que vai atrás das empresas, ele vai oferecer Santa Rita do Sapucaí para instalações. Então ele tem esse perfil mais arrojado de empresário.
sabe? De buscar uma Santa Rita do Sapucaí que possa oferecer emprego e, ao mesmo tempo, qualidade de vida. Então, isso é bem notório. E é claro que, sem deixar de lado o que a gente já tem feito, que é a questão da educação e da criatividade, né? A cultura de um modo geral. Tem caminhado juntos, sim. Muito bem. Recentemente, não sei se você estava, é porque eu estava lá para Cuiabá, o governo estadual lançou o turismo. Isso. Como é que você vê esse programa para a rede? Como é que a rede vê esse programa? Não, importantíssimo, Hernani. O que mais a gente escuta, às vezes, quando nós vamos para esses municípios, principalmente os mais afastados dos grandes centros, é que a infraestrutura de acesso precisa ser melhorada. Aí, quando a gente fala de acesso, não é só estradas, sinal de telefonia celular, sabe? Tudo isso acaba impactando na decisão do turista de ir ou não para aquele destino, né? Porque ele acaba tendo algumas dificuldades, às vezes, de locomoção, de acesso. Então, esse programa que o governo está lançando agora, ele vai vir em boa hora, porque nesse momento que as cidades todas do estado estão recebendo recursos para a cultura e tendo agora esse apoio, que inclusive vai poder ser feito através das IGRs também, né? Então, isso vai ser muito importante, porque a gente vai juntar duas coisas, né? Dar acesso, né, através das infraestruturas e oferecer alguma coisa ao turista através da cultura. Então, você consegue ligar duas coisas e é realmente um momento importante. Eu acho que está vindo assim numa boa hora. Às vezes nem é dar o acesso, é melhorar o acesso, né? Melhorar o acesso, isso, exatamente. Melhorar o acesso, porque aí mais pessoas poderão participar da cultura e das manifestações que acontecem quase todo dia, né? Exatamente. Convido e recebo aqui pelo Minas Gerais a toda. Eu ando muito, então as pessoas convidam. Está muito, né? Muita coisa acontecendo, né? Então precisa melhorar essas coisas. Então, muito interessante o projeto. Eu achei o projeto muito interessante, né? O que mais precisa da rede? O que a rede está reivindicando mais? Além dos agora a gente, dos fundos. Isso, a gente está em conversa com a Secult, e principalmente após, porque nós teremos um encontro de gestores agora em agosto, né? O segundo encontro do ano, lá em Belo Horizonte. E é um momento que a gente usa também para ouvir um pouquinho o que os gestores estão solicitando ali de apoio, e o que a gente ouve muito, Hernani, nós já passamos isso para a Secult, a gente está trabalhando em cima dessa agenda, é a questão da capacitação, sabe? A capacitação, mas não só do gestor, a capacitação do fazedor de cultura, para que ele possa, de uma certa forma, apresentar bons projetos. E eu acho que essa é uma demanda crescente em todos os municípios do estado, e não só do estado, no Brasil todo, né? Afinal de contas, é um recurso que vem para todos os municípios brasileiros, e a gente nota que, se não se fizer bom uso do dinheiro, acaba que os resultados são muito poucos. Então, fazer uso do dinheiro é fazer bom projeto, né? Projeto com continuidade, com sustentabilidade, que possa trazer, de fato, para a comunidade um retorno significativo. Então, a nossa grande bandeira agora, nesses próximos meses, é fazer com que a gente consiga chegar mais próximo dos fazedores e oferecer capacitação. O que já está sendo feito, tá? A gente já tem alguns programas aí da Secult, já está fazendo há algum tempo, tanto para o turismo quanto para a cultura, mas a gente precisa ampliar um pouco mais e chegar lá na base, lá na ponta, sabe? Isso. Esse é um trabalho aí que vai ter que ser feito ainda. E você, como última pergunta, você está terminando sua gestão na IGR Caminhos das Mantiqueiras. Tá? Isso. Como é que foi esse mandato? Como é que foi? Conta alguma coisa aí para nós. Né? Sim. Já tem sucessor? A gente está trabalhando nesse sucessor, para a gente dar continuidade no processo, porque foram duas gestões, 2 mandatos, sabe? E quando a gente fala de IGR, a gente acaba que, assim, involuntariamente, você acaba
andando de braço dado com o gestor que é seu vizinho, né? O gestor que está aqui do lado e que às vezes precisa muito desse apoio. E não foi diferente durante esses anos. A IGR Caminhos da Mantiqueira, nós tínhamos 12 cidades, hoje nós somos em 19, sabe? São cidades que estavam aqui no nosso redor, mas não estavam circuitadas. Cidades que não estavam dentro do programa de aceleração dessa regionalização. E aí a gente fez um trabalho constante com eles, de busca, de fazer reuniões nas cidades, conversar um pouquinho com o gestor sobre a importância de estar dentro de um circuito. E aí, através disso, a gente conseguiu, nesses últimos anos, criar alguns programas também que são importantes. Um programa que eu gosto de falar muito sobre ele é um programa de cicloturismo, que a gente conseguiu fazer uma rota de cicloturismo que reúne todos os municípios. Então, o turista consegue fazer em 3 etapas, ele percorre todos os municípios da IGR. E isso para a gente foi muito importante, porque além de unir os municípios num movimento comum, que era o cicloturismo, né, a gente consegue entregar para o turista uma rota sensacional, porque aqui a Serra da Mantiqueira ela é exclusiva, né? Não dá para a gente tentar não falar sobre isso, porque as paisagens que são proporcionadas aqui pela Serra da Mantiqueira, elas são únicas, assim. A gente tem esse privilégio de estar na Serra da Mantiqueira. E aí o turista, quando ele chega, ele tem a possibilidade de fazer isso de bicicleta. E ele vai passando pelas cidades, ele vai dormindo onde ele acha por bem ficar, e ali ele vai entendendo um pouquinho dessa grande experiência que é a rota de cicloturismo aqui na Caminhos da Mantiqueira. Então, esse é um dos legados que a gente legado, né? Deixando um legado, que foi importante. Né? Então, nós já passamos do tempo. Uma mensagem para a gente terminar. Tá certo. Hernani, a minha mensagem, Hernani, vai para os gestores de cultura, de todo o nosso estado. Dizer que nós, quando eu digo nós, é porque nós somos uma rede mesmo. Então, tem mais pessoas que estão juntas nesse processo, mas que em nome da rede de gestores, a gente deixa aberta essa porta de entrada para que vocês nos procurem para apoio, para suporte, para que a gente possa fazer a ponte entre talvez um problema e uma solução. Né? Às vezes a gente tem aqui vários casos de gestores que estão aí espalhados pelo estado, que estão fazendo trabalhos maravilhosos. E esses trabalhos eles podem ser replicados. Né? Então a gente está à disposição e agradecer também você pela abertura e parabenizar por esse trabalho, porque esses programas que você manda para a gente aí são muitas pessoas e são muitos assuntos interessantíssimos. E a gente sabe que dentro disso também é a sua contribuição para que a gente possa levar cada vez mais longe o nome do nosso estado e dos municípios que compõem esses 853 lugares, que são lugares únicos, diferentes aí do nosso estado. Tá bom, Renato? Obrigado também, viu? Não tem dúvida. Pelo carinho. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço. Sucesso nos seus novos desafios aí, não só na secretaria, mas também na presidência da rede. Né? Agradeço. Um grande abraço para você. Para você também. Então, tivemos aí um pouco da história do Janilton, que é um competente secretário, mas também na IGR foi aí, deixou seu legado, e na rede também vai deixar, eu tenho certeza disso. Né? Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.